Positivas, é a TV Sabará no ar. Aqui a capoeira é ponte, é uma roda de conversa, é um espaço de escuta, de domingo a domingo, com personalidades que fizeram e continuam mantendo a chama viva da nossa nobre arte capoeira e segmentos culturais. Nessa manhã de sábado, teremos 3 convidados especiais, é o mestre Tico Camaleão e seus discípulos, Padre Shiva e a aluna formada Araponga. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, é o Mestre Batata na Califórnia, Capoeira Besouro, e os Guardiões da Capoeira, Mestre Flecha em São Caetano do Sul. Agradecemos a nossa audiência em Tóquio, lá no Japão, com esse ícone da capoeira, profissional da capoeira, Mestre Sucuri, um abraço. O Cauã em Camaçari também está aí, um forte abraço a todos, Camaçari, Open e ao Dudu e o Guerreiro, um abraço aí a todos em Camaçari, na Bahia. O Natan Gomes, a todos sejam bem-vindos, a Bárbara Rodovelho, e faça como eu vou fazer agora, vá no ícone do Asa Delta e convide seus amigos, familiares, é a TV Sabará no ar, desenvolvendo os capoeiristas através das entrevistas, histórias e contos. É mais uma programação com o mestre Tico Camaleão e seus discípulos, Padre Shiva e formada Arapongas, diretamente de São Salvador, na Bahia. Agradecemos também o mestre Sapo, Capoeira Nagô, contramestre Beto Alegria, o Natan Gomes, um abraço aí, Natan, e a todos que estão conosco. Lembrando que os senhores e as senhoras podem também apertar esse ícone do coraçãozinho, convide seus amigos. E se ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no nosso canal, @mestre_sabará_capoeira. Salve mestre Beto Alegria, salve a todos. Estamos aguardando aí mestre Tico Camaleão e seus discípulos. Agradecemos também aí o mestre Pança, salve mestre. E os senhores e as senhoras podem ir no ícone aqui dos comentários e interagir conosco. Diga de onde está falando, qual que é o nome da sua escola, o nome do seu grupo, da sua cidade, do seu país, nós queremos saber. E estamos aguardando os nossos 3 convidados diretamente de São Salvador, Bahia. Enquanto os nossos convidados não chegam, nós agradecemos a sua audiência de domingo a domingo. São 5 anos aqui na TV Sabará, desenvolvendo os capoeiristas através das entrevistas, histórias e contos. Salve aí, um grande abraço, mestre Pança, e a todos. Continue que amanhã só está começando. Vamos falar com o mestre Tico Camaleão e seus discípulos, Padre Shiva, que é um escritor, historiador, educador cultural, e a sua aluna formada, Araponga, diretamente de São Salvador, Bahia. E o senhor e a senhora, você que está em casa, também pode deixar nos comentários de onde os senhores estão falando, qual que é a sua cidade, o nome do seu grupo, nós queremos saber. E os nossos professores da sala de aula, com o mestre Tico Camaleão e os seus discípulos, Padre Shiva e a sua aluna formada, Araponga. Olá, mestre, bom dia. Olá, estou aqui ao lado dessas ilustres personalidades que vamos aqui tentar responder as perguntas, falar um pouco dos nossos projetos e que o grande Espírito, né, ilumine nossos cérebros, nossas cabeças, e não só nossa, mas de quem está assistindo, para que a gente possa ter um momento muito integrativo. Tá? Então, estamos aqui balançando em relação aos nossos ancestrais, estamos incensando e agradecendo também aqui esse espaço que é a Casa Verde, que nos cedeu para a gente fazer esse momento tão auspicioso.
Então, a direção da Casa Verde, através do grande artista aqui de Itapuã, Amadeu Alves, né, que nos cedeu esse espaço lindo. E, no decorrer, a Raoni vai mostrar um pouquinho da geografia do lugar. E eu estou aqui com a equipe bem pesada. Eu quero que vocês vejam lá que o pessoal que está aqui nos assessorando, nos ajudando, tem uma produção incrível, bem profissional. Chega aí, Cacão de Fogo, chega aí, Dayana e Raoni. Na hora que a gente for cantar uma música, estou com essa galera aqui, ó. Aqui, ó. Cacique Raoni, Dayana e Cacão de Fogo. E eu, quem vos fala, Tico Camaleão. Uau, mestre! Antes, nós queremos agradecer e dizer aos nossos telespectadores que estamos recebendo 3 convidados muito especiais e também a equipe do mestre Tico Camaleão, o qual ele citou aí. O mestre Tico Camaleão da Capoeira do Intuitivo, que tem uma proposta que une corpo, mente e espírito através da capoeira. E ao seu lado, os seus discípulos, a formada Araponga, que integra a capoeira, a fisioterapia e terapias integrativas, com uma sólida formação em saúde coletiva. E também o Padre Chivas. O seu currículo é extenso, mas ele é capoeirista, escritor, roteirista, produtor cultural, voz da literatura na rádio, que traduz a capoeira em palavras e poesias. Junto, eles trazem uma visão de como a capoeira pode transformar as vidas. E falarão também dos livros Ensinamento do Mestre Tico Camaleão e a Capoeira do Intuitivo. Sejam bem-vindos, Mestre Tico Camaleão e seus discípulos, Padre Chivas e formada Arapongas. As considerações iniciais é com os senhores. Vai falar. Com você agora, pronto. O que é que o senhor manda, mestre? Pode fazer a cantoria aí com o cacique, estamos aguardando. Bora. Nós vamos fazer aqui um toquezinho que eu chamo de alvorada, um toque que veio para mim pelos irmãos espirituais, eu digo, porque eu não sabia nem que eu ia fazer essa música instrumental, e ela surgiu na década de 80, mais precisamente em 87. Uau! Então, nós vamos fazer esse toque. Não sei se cabe a gente depois cantar uma música. Uau, mestre, gratidão. E queremos agradecer também o professor Filho da Onça, em Extrema, Minas Gerais. O mestre Cocoroca está dizendo, grande mestre Tico Camaleão, vamos que vamos, a capoeira não para, o corpo é em movimento. Agradecemos o mestre Michael, o mestre Onça, em Brasília, o Marlon Personal, o Marquinho Greidson, An Costa, Capoeira do Intuitivo, a todos a nossa gratidão. E se ainda não são inscritos, inscreva aqui no nosso canal, Mestre Sabará Capoeira. Estamos aqui com também a participação, a audiência com a Sara Moreira, aqui da cidade de Assis. Mestre, pode dar continuidade aí apresentando os nossos convidados, intermediado aí pelo senhor aí, seus discípulos. Mestre,
aproveitar também e fazer essa chamada para vocês aí, ó, venham participar. Isso é a capoeira em movimento, né, trazendo para o primeiro plano da realidade brasileira essa proposta que é uma proposta de paz. Capoeira, para mim, sempre foi uma proposta de paz. E nós estamos focados nesse aspecto da capoeira. Então, estamos aqui, espero que a galera vai convidar, quem está aí assistindo, convide mais gente, não só pela nossa participação, mas pela importância que tem esse canal para a capoeira, tá? Aí, mestre, se o senhor quiser, a gente pode cantar para abrir aqui mais uma música, uma ladainha, que tem muito a ver com essa conversa que nós vamos ter agora. Que é o digo, Fique Deus à vontade, mestre, a casa é nossa. Deus é muito bom, é um Deus que cabe para todas as religiões e todas as línguas. É um processo da gente pensar nessa figura que é Deus. Jeová, Oxalá, Krishna, como cada um quiser. Entender dentro das suas culturas, mas estamos falando da mesma energia. Então vamos lá, mestre. O mestre Deus, eu penso que ele é mestiço e penso agora o mundo que ele criou, meu bem, todo ele é colorido. E a raça que ele criou, oi, ai, ai, toda ela é múltipla. E todos nós sabemos disso. Nessa contenda, uma parte diz que é preta, outra parte diz que é branca, outra parte diz que é índio. E tem capuz e amarelo. O Criador, o arquiteto do universo, deve ficar muito triste. E quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? A taravó era mestiça, meu bisavô era mestiço, papai e mamãe são mestiços, e os meus filhos, os meus netos e bisnetos, e também tataranetos, ó meu bem, todos eles são mestiços. E a roda da capoeira, oh, ia, ia, é uma miscigenação. Viva Jeová, viva Jeová, camará, viva Oxalá, viva Oxalá, camará, viva Tupã, viva Tupã, camará, viva Olorum. Viva o Louro, camará, viva os orixás, viva os orixás, camará, viva todos os mestres, viva
mutações, ei! Ô, mestre! Fantástico, mestre! Gratidão! O som chegou bem aí? Chegou ótimo, mestre. A mensagem foi transmitida e queremos agradecer a sua audiência. Só está iniciando. Hoje são barril triplicado, 3 barril, mestre Tico Camaleão e os seus 2 discípulos, é o padre Chivas e a sua aluna formada Arapongas. Agradecemos também o RAI 16, mestre Fábio Chapéu de Couro, no Cafofo das Artes, no Rio de Janeiro. Também o Mascarado Luta Regional Baiana, a Dai Souza, a Sara Moreira, aqui da cidade de Assis, a nossa gratidão. Gratidão também o GD Menezes. Mestre, para iniciarmos, apresente aí as considerações iniciais dos nossos 2 convidados, que são também discípulos do senhor aí, a formada Arapongas e o padre Chivas. As apresentações iniciais, considerações iniciais é com os senhores. Saudamos também o Cacique 22 Capoeira. Eu quero, mestre, sempre um estado de gratidão, porque a oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, é tão importante, porque essas imagens vão para o mundo inteiro. Eu jamais seria capaz de levar isso a esse nível, esse momento. Então, é a oportunidade de pessoas conhecerem essa proposta de capoeira do intuitivo. O que é isso? O cara está inventando uma história. Não, então, eu acho que muita gente fica com muitas interrogações, né? Estão inventando uma capoeira nova. Então, a capoeira do intuitivo, a ideia é que a gente perceber a capoeira de mais uma dimensão, a mais daquelas que ela já tem e que todo mundo conhece, né? É a capoeira como uma forma de terapia, sem criar um rótulo, formar como que diz assim, um programa que você tenha que passar pelas nossas escolas, pela nossa escola, para se capacitar. A ideia é que cada um perceba, dentro das suas vivências, dentro dos seus caminhos iniciáticos, né? Por onde as pessoas passam, elas vão aprendendo, vão desenvolvendo suas sabedorias. E se a gente parar um pouco para estudar um pouco sobre a psicologia, sobre várias questões de medicina e tudo, a gente vai ver que a capoeira, ela tem esse lado também, né? Já se faz muitos trabalhos que já mostram que a capoeira tem esse poder. Então, a ideia é a gente focar o que a gente chamamos de capoeira do intuitivo, é essa capoeira que vem de dentro para fora de cada um. E quando a gente está no coletivo, a contribuição de cada um é que gera todo um processo de conhecimento, né? É um processo de conhecimento que parte do coletivo. O mestre sozinho jamais ia fazer. O mestre com várias ideias poderia ser um bom escritor e colocar a coisa a nível de discurso, mas aí continua sendo aquela coisa que a capoeira tem de antigamente, que a gente aprender fazendo, a gente aprender na oralidade, né? Então, experimentar essa terapia dessa forma, sem apresentar ou tirar dela coisas para dizer, não, tem que botar isso ou isso para ela se tornar esse processo. Dentro da luta, da capoeira, da capoeira que vai para o palco, da capoeira que vai para a rua, da capoeira que está nos ringues, também tem essa parte, e até o momento que a gente na capoeira não se dá conta, não se importa por isso, mas cada vez mais a nossa sociedade está precisando dessa proposta. E aqui eles podem falar muito bem, porque ele vai falar do livro que ele está escrevendo, né, os ensinamentos do mestre Tico, e ela vai falar da capoeira como um processo também integrativo. Então, são pessoas que têm toda... Eu quero dividir esse espaço de tempo com eles, para que eles tenham essa fala também. Fantástico, mestre. Gratidão pelas considerações iniciais. Agradecemos também o contramestre Branquinho, está dizendo, e não perde a ancestralidade. A Noneide também está conosco, e a Noneide Souza começou a nos seguir. Faça como a Noneide Souza, comece a nos seguir, @mestre _Sabará _capoeira. O GD Menezes está dizendo, parabéns pela live. O Cacique 22
está dizendo parabéns, mestre Sabará, esse trabalho que você faz é muito importante. O senhor está de parabéns, gratidão. Gratidão também ao monitor Cicatriz do grupo Casa Forte em Salvador, Bahia. Contramestre Atabaque em São Salvador. A todos a nossa gratidão. E o mestre Cocoroca também, do grupo Axé Capoeira, está dizendo, grande mestre Tito, muito bom. Mestre Binha, a todos a nossa gratidão. E as considerações iniciais agora com os seus discípulos, mestre. Padre Shiva e a aluna formada Araponga, é com os senhores. Vamos fazer um yin yang. Eu falei, agora ela fala para poder a gente fazer esse equilíbrio. Minha aluna amiga, querida aluna Araponga. Salve, bom dia a todos. Salve. Eu sou Araponga, aluna formada no Mestre Chico Camaleão. O que a gente quer trazer, né, hoje, assim, para essa live, que a gente fortaleça uma reflexão da capoeira sobre a capoeira como uma prática integrativa de saúde, né? Como o mestre já falou, a capoeira, ela já faz isso, né? A gente tem no Brasil e no mundo afora milhares de mestres, de professores, de instrutores trabalhando com a capoeira, desenvolvendo a capoeira, e a gente para pouco para refletir sobre isso, sobre os benefícios, né, e a contribuição da capoeira para a nossa saúde. Pensando na saúde como num conceito assim, integrativo, né, que junta cultura, lazer, esporte, nosso nível físico, emocional, mental, energético, espiritual, enfim, né, cada um chama como entende, né? Mas a capoeira, ela já é um sistema completo, né? O que a gente está querendo trazer é uma forma de reflexão, é uma forma para as pessoas refletirem sobre como usar ela para trazer benefícios para a nossa saúde, né? A gente conversa muito nos nossos treinos, nos nossos eventos, nas nossas rodas de conversa, sobre como a capoeira contribui para a nossa própria saúde, né? A gente sempre fala, a gente chega cansado, desmotivado, um dia todo de trabalho, de preocupações, e quando a gente chega na capoeira, que a gente começa a cantar, a tocar, começa a mexer o corpo, como ela tem essa capacidade de mudar o nosso dia, né? A gente chega cansado, desmotivado, e depois de 2, 3 horas de treino, tá todo mundo com energia de novo, né? Com pique, as dores desaparecem, a gente chega em casa renovado. E a nossa proposta desse livro, né, que a gente está organizando, é a gente fomentar essa discussão, né, das pessoas terem essa visão realmente da capoeira como integrativa. Onde quer que elas estejam fazendo capoeira, com quem elas estejam fazendo, elas refletirem sobre como a capoeira pode ajudar no seu próprio desenvolvimento pessoal. E um item que é bem importante, que é na promoção da saúde, né? Os povos originários e outros sistemas de saúde mais antigos falam, ao invés de usar o termo promoção da saúde, que é um termo mais novo, usam o bem viver, né? E como a capoeira ela vai ajudar não só a tratar doenças, que é mais o foco atualmente do nosso sistema de saúde, mas a promover a nossa saúde, né? Da gente buscar ela para fortalecer o nosso sistema imunológico, o nosso corpo, a nossa mente, antes da doença aparecer, antes da gente ter algum problema de saúde. Acho que é essa a reflexão principal, assim, que a gente está convidando vocês a fazerem. Gratidão aí pela introdução, pelas considerações iniciais. E queremos agradecer também, formada Araponga, o Marcos Sampaio Paixão, a CRB Ranal, a Eliane Liu 67, o Contramestre Atabaque em Salvador, Bahia, que é o nosso convidado de segunda-feira, está interagindo dizendo: Mestre Tico Camaleão, referência da nossa capoeira. Lá Inês também conosco, o Mestre Binha, a Noneide Souza, o Mestre Cocoroca, a Sara Moreira e o Marcos Sampaio Vidal começou a nos seguir. Faça como o Marcos Sampaio Vidal, comece a nos seguir, @mestre_Sabará_capoeira. Dando continuidade nas nossas considerações iniciais com os nossos convidados, agora é o Padre Chivas. Seja bem-vindo.
Gratidão profunda, é uma alegria luminosa estar aqui hoje. E assim, eu quero começar a minha fala, assim, sempre que eu convido alguém para participar, para conhecer a capoeira do Intuitivo, a capoeira de Mestre Camaleão, mais ou menos o que eu falo é o seguinte: olha, você precisa conhecer, é algo único e sensacional, porque o Mestre Tico fala sempre assim: não me interessa formar guerreiros, porque o mundo já tem guerra demais. Não quer dizer, como ele mesmo já falou, que essa parte vai ser desprezada, porque faz parte da capoeira, né? A capoeira também é uma luta, então a gente precisa contemplar esse aspecto da luta, mas não é o foco. O foco é uma capoeira feminina, que busca nos libertar de nossas escravidões psíquicas, uma capoeira de cura. E essa proposta que faz toda a diferença, e que eu tenho assim, eu tive a grande oportunidade de ser o escrivão, o escreviador do livro Grande Alma da Capoeira, a vida e os ensinamentos de Mestre Camaleão, contando assim a jornada do Raimundo Nonato até o Tico Camaleão, Mestre Tico Camaleão e a capoeira do Intuitivo, né? Que na essência, a capoeira do Intuitivo, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, mesmo quem nunca fez capoeira na vida, pode vivenciar a magia e a arte da capoeira através desse processo que ele descobriu. Acho que essas grandes luzes no mundo, elas não são inventadas, elas são descobertas. Acho que o Mestre Chico foi lá, na própria jornada dele, ele descobriu, ele desencavou algo precioso para a humanidade. Por isso eu tenho assim, assim eu vou falar assim, de uma forma ousada. Eu acredito que esse livro ele precisa existir no mundo. É extremamente necessária, extremamente pertinente, mais do que nunca a gente está precisando dessa proposta curativa da capoeira do Intuitivo. Então, assim, a gente vai contando, é um livro que eu acho que qualquer pessoa vai poder se beneficiar, mas especialmente as pessoas que estão trilhando a jornada da capoeira. É um manancial inesgotável, né? Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de um livro que, assim, eu acho que tem a ver, porque foi um livro que me emocionou profundamente, que eu li algumas vezes, né? Que é o Musashi, contando a história do grande samurai Musashi, Miyamoto Musashi, que é um livro que não interessa só quem pratica arte marcial, porque na jornada do Musashi, nós reconhecemos a nossa própria jornada. Na jornada de Mestre Camaleão, cada pessoa vai poder se identificar, se reconhecer, se perceber. O que é que a gente está fazendo aqui? Qual o sentido da vida? A capoeira foi o caminho que o Mestre Chico encontrou e que nos ajuda a encontrar o nosso próprio caminho. Fantástico, gratidão pelas considerações iniciais. Queremos agradecer também, Padre Chivas, a presença do mestre Alessandro Fantasma. Mestre Fantasma, um grande abraço aí a todos do Rio de Janeiro. Fabiano Tavares Fernandes, o instrutor Girafa em Caruaru, Pernambuco, o instrutor Cabeção de Bom Conselho, também em Pernambuco, esse estado lindo, e também o mestre Sapulha em Arapiraca, Alagoas. A todos a nossa gratidão. Para darmos início, mestre, nesse jogo de perguntas, respostas, no pé do berimbau, queremos saber do mestre Tico Camaleão quais são os lemas que norteiam a capoeira do Intuitivo. Pronto, mestre. Esse processo ele começa em 87, né? E lemas, ele estava no contexto do dia a dia. Mas depois a gente, devido a gente ser contemplado num edital, né, que foi a Malungas e Malungos, e a gente foi fazer um documento, né, escrever para justificar como é que era essa capoeira. O Padre Chiva me pediu para eu apresentar, e eu aí tive que botar no papel e levar para a gente colocar esses lemas para que outras pessoas conhecessem. E o lema nada mais é, mestre, do que uma proposta de não segurar as pessoas que estão chegando para a capoeira, elas, no primeiro momento, já se sentir parte importante e ela saber que toda a responsabilidade é dela de caminhar nesse caminho desconhecido. A capoeira a gente diz que é conhecido, mas quando eu digo desconhecido, no sentido de quando você está caminhando, se desenvolvendo dentro da capoeira, mas ao mesmo tempo, como se fossem as raízes de um coqueiro imenso, que a altura que ele tem muito mais distância de raízes. Então, ao mesmo tempo que está se processando e aprendendo a capoeira, ele está nessa introspecção, né, entrando para se conhecer. Como é que eu ajo em cima disso? E aí o lema foi pensado com essa
como que dizer assim, essa proposta de estimular, né? Não tem um caminho que diz, ó, você tem que fazer. É só um estímulo. Aqui vem aqui, ó, nós fizemos, são 14. O primeiro dele é a capoeira do intuitivo, é um caminho iniciático e também uma filosofia de vida, né? Então, já começamos a propor uma ideia da capoeira. Sua intuição, que eu acho que esse é fundamental, mestre, é um guia confiável. Não a ignore, principalmente nas ações e atividades coletivas. Para mim, a maior faculdade do mundo da universidade é o cotidiano. E dentro desse cotidiano, e a gente entrar nessa percepção mais intuitiva, mais sutil da vida, a gente precisa acreditar, porque não tem ninguém que pode levar, né? Então, é a ideia que a pessoa entenda isso. Independente. E quando não tiver muita dúvida e insegurança, se sente, pare, respire e espere vir essa resposta, né? Você vai começando à medida que vai desenvolvendo na capoeira, vai também desenvolvendo mais esse processo, lapidando ou limpando o vidro para poder enxergar melhor. Porque ele já existe desde quando a gente nasce. Esse processo está dentro de cada um de nós. Faça o seu melhor quando for praticar os movimentos, cantar e tocar os instrumentos da capoeira. Lembre-se, isso serve para todo mundo, lembre-se de que você não está sendo obrigado a participar do ritual. Então, se você não está sendo obrigado a participar do ritual, venha com toda a sua força, com sua energia, para que o coletivo possa gerar essa usina de energia do bem, né? Que aí vem mais um lema. O quarto lema a gente diz assim: o ambiente da capoeira, do intuitivo, é um espaço sagrado. Quando eu digo o ambiente da capoeira do intuitivo é um ambiente sagrado, a pessoa põe onde é isso? É em qualquer lugar que a gente esteja fazendo, praticando. Pode ser na rua, na praia, aqui na Casa Verde, na Casa da Música, na Lagoa do Baité. Onde tiver um coletivo reunido com esse propósito, o lugar é aquele, é sagrado. Quem se aproxima daquele momento tem que respeitar isso. Então, aí, quando a gente diz... Chega me perdi um pouco aqui, mas vou falar... É o quinto. É o quinto. No quinto, a gente diz assim: na capoeira do intuitivo, você não tem oponente. Ou oponentes. Tem parceiros de treino. Seja qual for o gênero, a idade, a opção religiosa ou política, condição física ou nacionalidade. Então, ninguém é seu inimigo. A ideia é que a gente faça essa transição com o diferente. No sexto, a gente diz assim: para não ter que vencer o outro, vença a si mesmo. Então é esse mergulho. Primeiro eu vou ver o inimigo que tem em mim, para depois olhar o outro como inimigo. Porque muitas vezes, mestre, eu vejo na minha experiência que quando a gente vê coisa que não gosta no outro, é coisa que a gente tem e a gente quer esconder de todo mundo. Então a gente não tem a coragem de encarar e aquela pessoa está lhe dizendo: olhe para você, meu irmão. Com outras palavras, está ali dizendo, acusando, e a gente quer esconder de qualquer maneira. Então, antes de vencer o outro, vença a si mesmo. E dá esse mergulho, admitir que o marginal que está lá fora, que se condena, todo esse tipo de subversão, você pode ver que você está também participando dela. Porque, no primeiro plano, eu sempre digo, mestre, nós não escolhemos aonde a gente nascer, a gente não escolhemos a nossa religião, a gente não escolhemos o tipo de cultura. Então, tudo isso vem de fora para dentro e a gente leva uma vida toda, e até morre, só agindo e determinando as coisas pela nossa única visão. E quando o mundo é como aquela coisa do homem da caverna, né? Quando a gente abre esses horizontes, que a gente se abre para todas as vertentes de expressão da raça humana, a gente vê que nenhum livro sagrado é melhor do que o outro. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Todo mundo está em busca desse processo de conhecimento, de evolução. E isso pode acontecer dentro de religiões oficiais ou dentro de espaços alternativos, como é o caso da capoeira do intuitivo e outros espaços
que também tem esse processo. Ou até andando na rua, tomando uma topada, e a pessoa desperta para uma visão de mundo melhor. Isso a gente nunca sabe como vai acontecer com cada um. No nosso sétimo, a gente diz assim, é de fundamental importância reconhecer, aceitar e respeitar a ancestralidade presente em nós, indígena, africana e europeia. Somos todos miscigenados. Essa guerra que tem de a gente separar, mestre, eu ainda acho que vem de um processo de inteligência que controla o mundo. Porque se a gente se perceber como pessoas que se misturam o tempo todo, todos nós miscigenados, se todos os miscigenados se juntassem para lutar, para cobrar direitos, em vez de agora é do branco, é do preto, é do índio, é do não sei o quê, a gente teríamos muito mais força. Tá? Então, às vezes acontece, eu no meu caso, se eu me identifico, meus ancestrais só são povo africano, a cultura africana, ou eu me identifico, não, a indígena, ou a europeia, eu nego uma coisa que está na minha existência. Para eu estar aqui hoje falando aqui com o Senhor e com as pessoas que estão nos assistindo, e cada um de nós somos resultado dessa mistura. Se os nossos ancestrais matou um outro, torturou, que a gente deve reconhecer, saber dessa história, mas a gente não deve ficar preso a ela. A gente deve fazer um mundo melhor. Nós somos o resultado, não importa se alguém matou, espancou, violentou, torturou. Enquanto cada um de nós não perdoarmos os nossos ancestrais pelos que eles fizeram, a gente não consegue evoluir. Isso é o que eu penso, mestre. Então, se dentro da capoeira... O contramestre Branquinho, mestre, só um minuto. O contramestre Branquinho está interagindo, dizendo exatamente isso. Devemos fazer a capoeira evoluir cada dia mais, como já vem evoluindo, mas não deixarmos as ancestralidades para trás. O mestre Reinaldo de Jacaraí, São Paulo, Bosque dos Capoeiristas, e seu filho Giovanni. Um abraço, Giovanni, nós te amamos. Gratidão por estar aqui. O Oliveira 6085, o Trenel Jararaca, o Victor, a Sara Moreira em Assis, o Marcos Cunha, a todos a nossa gratidão. Pode dar continuidade, mestre, sobre o lemas da capoeira do intuitivo. E isso não é obrigado, não é colocado como uma obrigação de quem venha conhecer o nosso trabalho e participar do nosso trabalho. As crenças dessa pessoa têm que ser respeitadas. Né? Senão a gente está aqui só num discurso. E a maneira de pensar do outro. Então, a capoeira, ela que nos ensina isso, mestre. Quando ela parte pelo mundo através dos nossos corpos, e está em todos os continentes, ela está dizendo isso. Eu vim para servir à humanidade. Então, dizer a capoeira é só minha, é só dos... Não, a capoeira é de todos. Isso é muito mais refinado, muito mais profundo do que dizer essa cultura pertence a nós. Ela pertence a toda a raça humana. É assim que eu encaro, que eu enxergo essa capoeira. E aí, nesse lema, o que a gente quer dizer é isso. Não sei se conseguimos, mas a ideia é essa. Fantástico, mestre. Pode falar, mestre. O oitavo lema, nós dizemos assim: perceber, admitir e trabalhar os medos internos. É parte fundamental do processo de autocura. Esse é um desafio constante. Então, a gente só pode enxergar esses medos, essas feridas, se a gente olhar para dentro. Enquanto a gente quiser botar máscaras, mais máscara, fingir o que a gente não é, a gente vai cada vez mais usando camadas e ficando distante dessa realidade. E isso, para mim, é a principal causa das doenças do século, essas doenças psicossomáticas. Porque a gente não foi educado para olhar para dentro, para ver esses problemas, essas feridas. A gente procura esconder e negar. Então, se a gente não olhar para isso, o mundo não se cura. Nenhum país se cura, nenhum planeta, nenhuma nação se cura. Porque em todos os lugares tem gente na posição de poder, cheio de ódio, estimulando, incentivando a cultura do ódio. E isso não depende de governo, não depende de condição social, não depende de condição econômica para a gente fazer essa revolução. Essa revolução está dentro, em um campo que só a gente penetra. Então, esse é o oitavo, é nesse sentido, mestre. Agora, sinta-se grato, é o nosso nono lema que está aqui. Sinta-se grato em colaborar para o desenvolvimento dos mais novos.
Então a gente está, às vezes, preocupado em não pegar a galera que já está bem em alto nível, mas aí a gente vai fazer aquele processo educativo de voltar para aquele começo, ensinar o primeiro beabá, como é que faz o passo da ginga, e nisso a gente se perceber como é que a gente está funcionando nessa coisa. E descobrir que isso é um valor tão grande, de pegar os que estão chegando, para orientar com todo afeto, com todo carinho, com todo amor, é o que vai dar continuidade a essa capoeira. Porque se a gente fica aqui os bonzões em cima dos pedestais, quando vai morrendo, acabou. E é esses que estão aí chegando é que são o futuro da nossa capoeira, de manter ela nessa dimensão, nessa escala, né, de vários tons. Porque senão a gente vai entrar em uma capoeira agora porrada, é MMA, é disputa, é competição. Essa é a coisa que está mais afinada com esse sistema de controle. Tudo fazer competição para que haja o controle e a ambição de cada um de chegar àquele patamar que não vai dar para todo mundo. É um universo que não vai dar para todo mundo. E a capoeira propõe o coletivo, o crescimento coletivo. Vamos juntos, vamos de braços dados. Né? E é isso que a gente não pode perder dentro da capoeira. Ela pode seguir vários caminhos, mas se a gente perder esse processo, deixar de entender isso, a capoeira vai entrar nessa coisa que agrada a todo mundo, que vai ter o campeão, e aí ele vai ser o garoto propaganda das grandes empresas, e o mestre, o coletivo que produz o trabalho todo, vai ficar esquecido. Porque a sociedade propõe isso. A gente fala, o Neymar, não sei quem, cada coisa tem aquela pessoa que representa aquele símbolo para determinadas marcas. Então, só para a gente fazer uma reflexão, o que a capoeira está propondo é o crescimento do coletivo, é a cura da humanidade, da raça humana como um todo, em qualquer parte do mundo. Ela está propondo isso. E isso parece que não tem valor, né? E querem que a gente acredite que não tem valor, que é uma coisa profunda. Então, a ideia é que a gente entenda que isso é mais importante do que o nosso crescimento pessoal, nosso valor pessoal, de estar na mídia, de estar famoso, né? De ter um grupo grande. Não. O importante é que a gente preserve essa linguagem como uma das mais profundas da capoeira. E ela está mostrando isso, não é o Tico Camaleão que está dizendo. A capoeira mostra isso para a gente. Maravilha, mestre. Antes do senhor dar continuidade, nós queremos agradecer o contramestre Branquinho por interagir, a pastora Juraci, a Neide Maleó, está dizendo é preciso evoluir, o Marcos Sampaio Vidal está dizendo a capoeira é um ato revolucionário. O mestre Reinaldo em Jacaraí, do Bosque dos Capoeiristas, está dizendo, além dele ser um grande surfista, é um grande mestre. Tem uma filosofia de vida maravilhosa. É um dos mestres que tem todo o meu respeito e admiração. É a fala do mestre Reinaldo, do Bosque dos Capoeiristas. Um abraço aí, Giovanni. Dando continuidade, mestre, no lema, que o nosso tempo está voando aqui. Vamos lá. Poxa, isso eu já estou aqui, vou falar mais rápido. Mestre, quem está nos assistindo aí, chama a galera, que já está acabando o tempo, mas vai ficar gravado, o mestre vai deixar lá para quem chegou atrasado ver, né? E continue divulgando esse canal. Com certeza. Então, mestre, o 10º lema a gente diz assim, faça seu treino com determinação, mas respeitando sempre os limites do seu organismo. Seu corpo fala. Não ignore essa linguagem corporal. O que a gente vê aí nessa coisa, quem está falando de competição, é o esporte de alto rendimento. Você tem que ser uma máquina... Alto nível, né? Esporte de alto nível. Em 10 anos você já não está mais, porque você está cheio de lesão, você vai sentar para assistir. Então, a ideia dessa capoeira que leva a gente até 90 anos, 100 anos praticando, como o mestre João Grande, é essa capoeira que respeita a linguagem do corpo. O 11º a gente diz assim, seja maleável para dialogar com qualquer outra vertente da capoeira, partindo da percepção de que ela é viva e dinâmica. Então a gente não está propondo, essa separação mesmo. É por isso que eu digo, todos os caminhos são iniciáticos. O 12º, sempre que possível, leve essa filosofia da capoeira do intuitivo para outros espaços. Não precisa ser um mestre formado. Não precisa, é você conhecer, você vai lá e faz uma oficina, um negócio, experimenta e dialoga com o coletivo para ver o que é que para ela
isso representa, como é que impactou para essa pessoa. Não tem uma fórmula mágica que vai acontecer. O 13º e o penúltimo aqui, a gente diz assim, a capoeira é um saber filosófico e, portanto, deve ser praticada com senso crítico. Ser capoeirista tem que ser senso crítico. Caso contrário, torna-se apenas uma ginástica estilizada. Então, capoeirista, é você que está aí, que está começando na capoeira, não acredite em nada que eu estou falando, não acredite em nada que algum mestre já falou para você, sem que você passe por esse crivo da consciência crítica. Ah, eu sou ignorante, tudo bem, vai pesquisar, vai ouvir e juntar esses pedacinhos de pano para construir uma coxa de retalho. A capoeira, o saber da capoeira está fragmentado. Nenhum mestre é dono de nenhuma verdade sozinho. Ao mesmo tempo, todos contribuem para esse processo de conhecimento. E, por último, lembre-se sempre que a vida... esse é o último, mestre, é o que a gente mais usa nas nossas aulas. Lembre-se sempre que a vida é mutações. Venha de onde vier, que venha em paz. É isso, mestre. Uau, mestre! Estamos aqui com os nossos 3 convidados. Mestre Tico Camaleão, que tem a proposta aí da capoeira do intuitivo, a formada Araponga e o padre Chivas, seus discípulos. E formulando uma pergunta agora, a formada Araponga. Bom dia, formada, tudo bem? Sim. Você une a capoeira, a fisioterapia e as terapias integrativas. Como essa função, como essa fusão acontece na prática do trabalho dos senhores? Pronto, ótima pergunta. Bom, quando a gente pensa na saúde, né, de uma forma integrativa, a gente pensa também nos diferentes recursos que a gente pode usar para trabalhar dessa forma, né? Quando eu mesma, quando já tive alguma lesão na capoeira, eu já usei a própria capoeira para fazer a minha reabilitação, né? No dia a dia, no cotidiano do trabalho, sempre tem alguns movimentos da capoeira, né? Aí falando dos movimentos que a gente consegue integrar na hora de um atendimento, né? Falando da fisioterapia, por exemplo. A gente tem pessoas, né, com espectro autista, por exemplo, para dar um exemplo mais objetivo, assim, que a gente pode trabalhar equilíbrio, trabalhar ritmo, trabalhar consciência corporal, força, né, de uma forma mais dinâmica, usando elementos da capoeira. Eu faço isso na minha rotina, no meu trabalho, né, com pessoas, às vezes, que estão com dores, que a gente utiliza alguns movimentos da capoeira para alongar, para trazer consciência corporal. Como eu disse, assim, ela é um movimento muito completo, porque a gente consegue integrar a música, o ritmo, né, ao movimento do corpo, e dessa forma a gente vai trazendo também, fazendo um trabalho mais lúdico, né, algo que não fica assim tão monótono, para trabalhar esses diferentes aspectos, assim, da consciência corporal, da coordenação motora, né. E tem um aspecto muito importante da capoeira, que ainda é pouco falado também, que é a questão emocional. Né? Se a gente entender que nossa saúde é ritmo, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de um ritmo biológico, né? Da vida, horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. A gente fala do nosso ritmo, da nossa frequência cardíaca, né? Os batimentos do nosso coração, da nossa respiração. A saúde é a gente estar conectado com esse ritmo do nosso próprio corpo. E na capoeira, a capoeira sem a música, sem o ritmo, não existe. Né? Então, como o mestre Chico falou, assim, a gente consegue integrar o ambiente de fora com o nosso ambiente interno. E é isso que nos traz saúde. Então, a capoeira vai nos ajudar a trabalhar diferentes aspectos. Né? Eu não preciso estar dando uma aula de capoeira. Como eu falei, eu posso trazer a capoeira para uma abordagem individual e usar os diferentes elementos dela para promover a saúde. Acho que é isso. Uau, fantástico, gratidão. E Estou também dizendo, mestre, que essa galera é fera, mestre. é fantástico. Nós vamos ter que dar continuidade e fazer a segunda parte. E o Padre Chivas, bom dia, Padre Chivas. Salve, salve. Bom dia. Salve, salve. O quadro Atmosférica Literária na rádio
aproxima o público da literatura. O senhor sente que a capoeira também pode ser uma linguagem literária e poética em movimento? Nossa, sensacional agora. Essa aí foi desencavou, eu não esperava. Como é que foi parar essa atmosfera aí? Gostei, foi uma surpresa. Mas respondendo a sua pergunta, com certeza, né? Como tudo está conectado, né? Eu, como escritor, eu participo do Movimente Inclusivarte, né? Junto com o Gilvan Mendes, que é um escritor sensacional, meu padrinho, porque eu já casei algumas vezes com minha amada Fabiola Fadrinha. Casei na capoeira Mestre Tico, foi celebrante, e depois nós casamos no Criando Asas, que é um grupo de artes inclusivas, voltadas para pessoas com deficiência, partindo do princípio de que todos nós somos pessoas com deficiência, porque até hoje não conheci ninguém perfeito. Então todo mundo tem alguma coisinha para aprimorar, né? E nós casamos no Criando Asas com o meu padrinho, Gilvan Mendes, né? Foi celebrado pela Roquelina Magnólia, que é um escritor sensacional, ele é cadeirante, tem paralisia cerebral, e juntos, né, nós tivemos a inspiração de propor, todos são bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? O Movimento Inclusivarte, que é uma proposta de enxergar e exercitar a arte pela perspectiva da pessoa com deficiência, que não é uma perspectiva limitada, é uma perspectiva é um outro olhar, né? Para resumir assim, como nasceu esse movimento, né? Eu vou chegar na resposta, né? Teve uma vez que a gente assistiu uma apresentação eu ainda não participava do Criando Asas, fui para assistir, né? Uma apresentação do musical, né? E tem a Juju, que é a irmã da Jussara Miranda, que foi a primeira mutante da nova geração, Pinaúna, que também é minha madrinha, que essa foi madrinha no casamento da capoeira. Essa madrinha, a irmã de Jussara, Juju, é cadeirante, tem paralisia cerebral, e ela tem uma dificuldade muito grande de fala, né? Mas ela foi participar do canto. E eu sempre me emociono a falar disso. Chegou a hora de Juju cantar, e aí o microfone foi colocado assim perto dela, e ela cantou uma nota, mas a alma dela estava inteira nessa nota. E aí eu não consegui, ela foi chorando, assim, foi uma coisa que me transformou minha vida. Transformou minha vida. E a partir daí eu percebi que é uma outra forma de você vivenciar, né? E aí agora eu vou chegar na capoeira, né? A gente começou o Movimento Inclusivarte, já está em atuação, a gente já teve o primeiro livro publicado, A Palavra que Não Se Pode Falar, pela editora Nateixa, já tem outros projetos aí acontecendo, e teve um dia na roda, promovida por Mestre Camaleão, que assim, assistindo um querido nosso aqui, o Mestre Neguinho, né? Que é um ser humano lindo, de alma perfumada, e ele tem um processo de dislexia, né? E depois conversando, né, com ele demorou muito para conseguir aprender a estudar, e isso foi uma dificuldade para ele da escrita, né? Mas ao ver o Mestre Neguinho jogando na roda, eu percebi que ele é um poeta inspiradíssimo, porque o movimento dele, ele faz rima rica, rima preciosa, faz soneto parnasiano, tudo no movimento do corpo. E assim, a capoeira é uma forma de você conhecer, assim, acessar a verdade da vida, da minha literatura, né? Eu digo sempre que a minha religião é a literatura, porque o que as pessoas costumam buscar na religião, eu estou buscando na literatura e estou encontrando de balde cheio, está vindo assim, ó, em abundância. Então, são caminhos, como o Mestre Chico fala, são caminhos iniciáticos, são formas de você acessar a verdade. O que a gente veio fazer aqui? Eu tenho certeza que alguma coisa foi, que não foi por acaso que eu estou aqui. Então, eu quero descobrir o que eu vim fazer. E a capoeira, a literatura e outros caminhos tantos que estão por aí, né? São maneiras de você acessar essa verdade da vida. Por isso tem tudo a ver, literatura e capoeira, com certeza. Gratidão, querido. Fantástico. Gratidão pela resposta. Queremos agradecer também o Francisco Ávila, mestre Repolho, meu tio de capoeira aí, mestre Repolho, Carapicuíba, São Paulo, Escola Cruzeiro do Sul. O mestre Reinaldo do Bosque dos Capoeiristas está dizendo: a capoeira é uma ferramenta incrível para todos os aspectos da vida. A nossa audiência também em Moscou, na Rússia, com o mestre Pepeu, salve mestre Pepeu. Nossa audiência com a Adriana Marques, o Samuel e o Bangno, a Trenel Jararaca, todos a nossa gratidão. Contra mestre Tatuzan, em Feira de Santana.
Flor Guerreira, a todos a nossa gratidão. E se não estão inscritos, se inscreva, é mestre _ Sabará _ capoeira. Padre Chivas, o senhor além de capoeirista, escritor, a ficha técnica é extensa, mas fala para nós sobre essas duas obras literárias, Ensinamentos do Mestre Tico Camaleão e a Capoeira do Intuitivo, como faz para a galera adquirir essa literatura, onde encontrar, também está no Amazon, nas plataformas digitais. Compartilhe conosco aí. Mestre, agora você me botou na sinuca, viu? Pelo seguinte, vou explicar. 2019, num programa de televisão, né, nas ondas com o Carlão, né? Aí me perguntaram sobre o livro, né? E, assim, como o meu livro anterior eu tinha escrito em 3 meses, né? E eram 300 páginas, consegui escrever um livro de 300 páginas em 3 meses. Aí eu pensei, pô, agora vai ser assim sempre, né? Aí parece que estava em fevereiro, falei, não, em abril tá saindo, só não falei de que ano. Mas agora, sem brincadeira, o livro já está quase, falta no último capítulo. E aqui também quero, assim, a minha percepção, a minha gratidão, que nada acontece por acaso, que esse livro não era para ser feito assim a toque de caixa, porque foi todo um processo, e aqui minha gratidão a todos que estão aqui e a todos que participaram desse livro, porque é muita gente somando com seus depoimentos, né? Vou dar só 2 exemplos, né, para mostrar como assim, foi um trabalho como um vinho fino, precisa de um tempo de maturação, né? Tem um capítulo muito crucial, que assim, porque é uma história mesmo emocionante, viu? É digna de qualquer seriado da Netflix, sensacional. E assim, um dos momentos mais cruciais, né, que teve assim muitas tragédias acontecendo, muitos desafios acontecendo na vida do Mestre Tico, da Capoeira Mutações, né? E assim, o processo de fazer o livro, né? Eu ia fazendo as entrevistas, o Mestre Tico mandando os áudios, e assim, foi um mergulho muito difícil nessas recordações tão dolorosas, né? Que o Mestre Tico fez, como tudo que ele faz, com muita serenidade, com muita coragem, com muita verdade. Ele se colocou assim de uma forma linda, como uma criança, assim, colocando aquele conteúdo tão doloroso. E aquele dia, rapaz, eu tenho vergonha, a cara fica vermelha. Eu perdi os áudios dessa parte. Como falar com o Mestre Tico? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, rapaz, mas não tem jeito. Vou fazer o quê? Vou inventar? Eu tenho que... Mestre, perdi os áudios. Aí pensei assim, agora segura a pemba aqui. O mestre vai me cobrar isso na roda. Mas nada disso, com a serenidade toda, ele foi lá, mergulhou de novo naquele processo tão difícil. Mas depois é que eu fui entender qual era o propósito disso. Porque depois que ele respondeu todas as perguntas de novo, eu achei os áudios. Então, resultado, o material ficou riquíssimo, ficou muito assim, ficou muito sensacional. E assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa que lê esse livro vai sair transformada. Independente de ser capoeirista ou não, porque na verdade, uma jornada de uma vida que está buscando encontrar a si mesmo, o autoconhecimento, né? Como diz o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás o destino e os deuses, né? Mestre de Camaleão é um que eu posso dizer que é um que está buscando até hoje, no setor em cima de trono nenhum, de sabedoria, ele está até hoje buscando conhecer a si mesmo, né? Então, somos eternos aprendizes, né, Padre Chiva? Esses são os verdadeiros mestres, né, que estão o tempo todo buscando, né? Não fica deitado em berço esplêndido, né? E aí, respondendo a sua pergunta, o livro já está quase finalizado, eu botei a minha meta de finalizar. Agora eu vou falar de público, para assumir o compromisso. Teremos dia 21 de setembro, aqui nesse espaço abençoado da Casa Verde Itapuã, a roda do solstício da primavera, solstício equinócio, eu sempre confesso, roda do equinócio da primavera, dia 21 de setembro, e teremos uma série de atividades luminosas, vai ter participação do Gaia Canta Paz, vai ter lançamento da editora Nateixa, e eu botei essa data como o dia assim, para finalizar o livro, não é publicar não, finalizar o livro. Aí a gente vai buscar, possivelmente, editais, para que assim, o meu desejo, o meu sonho, e o de todos nós é que esse livro possa chegar amplamente a todos, né? Então a gente vai buscar um edital para que a gente consiga fazer o livro e distribuí-lo gratuitamente.
Caso não seja possível esse caminho, a gente vai fazer uma campanha de pré-venda do livro para possibilitar, viabilizar a impressão do livro, e aí de toda sorte o livro vai chegar para quem precisa, né? Então, respondida a pergunta, e agora fica vermelha a cara sem vergonha. Gratidão aí, Padre Chivas, pela honestidade. E queremos agradecer também o professor Fabrício Ribeiro, é o mestre Pestana da capoeira e da capoterapia. Também o mestre Muralha, salve mestre Muralha em São Paulo, capoeira manduca. A todos a nossa gratidão. O nosso tempo é muito escasso, mas nós agradecemos a sua audiência. Lembrando que fica registrado aqui no canal no Instagram e também lá no YouTube, no podcast, no Pé do Berimbau. Para finalizar aí, o mestre Tico Camaleão, qual é a mensagem da capoeira do intuitivo para o mundo atual? É dizer para as pessoas que, por mais insignificante que a sociedade diga que ela nunca acredite nisso. Porque de qualquer situação, qualquer um pode renascer das cinzas. Então, é importante não perder essa chama dentro de cada um, não só dentro da capoeira, mas o que quer que seja que estejam fazendo, em qualquer lugar, na faixa de Gaza, onde estiverem. Tem que ter essa força, essa crença que você é importante, que você é uma peça fundamental no universo, na construção dessa vida, cada um de nós. Porque a gente está condicionado a ver que é importante quem está em condições no topo da pirâmide. Mas para nossa natureza, para a nossa vida cósmica, todos vibram na mesma sintonia quando está querendo a paz. Não importa se a gente fala a mesma língua. Nós estamos vibrando essa linguagem mais profunda, que é a linguagem vibracional. Nós entramos na mesma linha. É como se cada um tivesse com um radinho na mão e todo mundo está ligado aqui na TV Sabará. Todos vão pegar a mesma vibração, a mesma energia, o mesmo conteúdo. Quem está em outra sintonia vai pegar outra sintonia. Então, acredite sempre em você, tá? Parabenizar todos que estão do outro lado, um abraço aqui através dessa rede, para cada coração que está aí perdendo seu tempo, não. Doando um pouco do seu tempo para estar nos assistindo. Parabéns ao canal. E se der tempo, mestre, a gente vai cantar uma música, porque essa sala está cheia, né? Nós estamos aqui, o senhor está aí, e no universo, no planeta, você vê gente da Rússia. Por isso que eu disse, esse canal é importante. Como o mestre Tico Camaleão ia chegar na Rússia, se não fosse através desse veículo de comunicação? É gratidão sempre, mestre. Tá com o senhor a palavra. Mestre, gratidão. E gratidão a todos que estiveram conosco aqui. O mestre Reinaldo, seu filho Giovanni. Um abraço, Giovanni. O mestre Reinaldo está dizendo, o mestre Tico fez um vídeo incrível sobre o bosque e eu quero agradecer ele imensamente. Também o Antônio Cari também, Tupinambá Capoeira Teatro, o coach Caio Guilherme, o formado capitão em Salvador, Bahia, um abraço aí a toda a família Cruz, formado capitão, a nossa gratidão. E para finalizar com chave de ouro, lembrando que a nossa programação tem o patrocínio da Capoeira Besouro, Mestre Batata na Califórnia, e os Guardiões da Capoeira em São Caetano do Sul, São Paulo, Mestre Flecha. Vamos para essa galera, mestre. Vamos para essa galera que está correndo ajudando no programa. Isso. Gratidão também à formada Araponga, suas considerações finais, sendo sucinta para que finalizamos aí com esse axé da capoeira do intuitivo, mestre Tico Camaleão e seus discípulos. Considerações finais é contigo, Araponga. O mestre, essa proposta que ela falou aqui é um livro também que vai ser gerado, só que uma produção coletiva. Sim, já fica o convite aqui, mestre, como o nosso tempo é escasso, para a formada Araponga vir individualmente, dar a sua entrevista e ceder a sua entrevista. Da mesma maneira, o Padre Chivas, o mestre Tico Camaleão, o senhor é de casa, quando quiser, retorne para a gente dar continuidade nos estudos da capoeira no intuitivo
e ensinamentos do mestre Tico Camaleão. Pode ser, mestre? Pode ser, mestre. Mas eu fico muito contente de só abrir esse espaço para eles, porque eles têm muito para dar. Então, gratidão. Com certeza. Nós que agradecemos. Salve, eu quero agradecer também a oportunidade, o convite, né, a presença de todos. Estou muito feliz, é muito bom poder falar de capoeira, né? E eu queria fazer um convite também para quem está assistindo. A gente conhece muitos líderes comunitários que são capoeiristas, ou líderes comunitários que conhecem capoeiristas. E uma forma da gente levar a capoeira como uma prática integrativa para o SUS é a gente se organizar e nos conselhos, os conselheiros de saúde dos municípios, dos bairros, levarem essa proposta através das conferências de saúde. Né? Nas conferências de saúde que a gente consegue inserir as propostas para se tornarem políticas públicas de saúde no SUS. Então, o meu convite para quem estiver assistindo e conhecer seus conselheiros de saúde, pessoas ligadas aos conselhos de saúde nos seus municípios, nas suas comunidades, para mobilizarem nesse sentido da gente trazer e fortalecer a capoeira como mais uma prática de saúde, né, no Brasil. É um patrimônio do nosso povo, ela merece esse reconhecimento. É isso, obrigada. Fantástico, e fica aqui, já ficou o convite para você retornar. E as considerações finais aí do Padre Chivas, é contigo. Querido, gratidão imensa. Parabéns e gratidão por essa iniciativa luminosa de difundir essa cultura ancestral e tão necessária. Para que o futuro é ancestral, né? A gente precisa conectar com a nossa ancestralidade se a gente quiser permanecer no planeta feliz, né? E assim, só uma coisa que faltou explicar, né? O título do livro, Grande Alma da Capoeira, a vida e os ensinamentos do Mestre Chico Camaleão. Mestre Chico Camaleão, no ano de 2016, ele foi agraciado com o prêmio Berimbau de Ouro, né? Em 2017 foi a cerimônia de entrega do prêmio. E aí, quando ele foi receber o prêmio, o mestre Máximo, que estava conduzindo o cerimonial, ele falou assim: vem agora para o palco o Mahatma da Capoeira, Mestre Chico Camaleão. E justamente Mahatma, né, uma palavra em sânscrito, quer dizer grande alma. E daí veio o nome do livro, expressa plenamente essa grande alma de Mestre Chico Camaleão. Minha reverência e minha gratidão ao universo por ter me permitido ser aluno desse lindão perfumado. Sensacional. Uau, fantástico, gratidão, Formada Araponga, Padre Chivas e o nosso nobre mestre Tico Camaleão. As portas estão abertas para os senhores e vamos finalizar com a musicalidade aí, mestre. Ok, mestre. Gratidão a todos, um bom final de semana, um abraço de vibrações positivas. Essa sala está cheia, mestre. A sala está cheia, dá licença eu entrar. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. Senhora dona da casa, dá licença eu chegar. Ó Senhor dono da casa, dá licença eu entrar. Ai, tá cheia, a TV Sabará, deixa eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. Eu trago o recado do Bimba, do seu Patinha, seu Valdemar, e também do seu Jesus. Pede a Deus já está por lá. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. Malunga de malungos,
Ouça o que eu vou cantar. Por favor, cante comigo. Essa roda não acaba. Ela está cheia. Dá licença, eu chegar. Obrigado, Pedro Sabará. Ela está cheia. Dá licença, eu entrar. E quando for a sua vez de falar, nós também vamos assistir, pra esse canal não parar. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. Eu venho com Nossa Senhora, por Jesus e Oxalá, e também Santa Maria, Olorum e Iemanjá. A está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. E aí, gratidão, povo que ginga! Uau, mestre! Gratidão, mestre Tico Camaleão, Formada Araponga e Padre Chivas, a nossa gratidão e a todos que estiveram conosco. Energias positivas, valeu! Tchau. Salve, salve!